Fala, senhores, tudo bem com vocês? Vamos lá? Então, dando continuidade à nossa sequência de vídeos a respeito da teoria do crime, hoje nós falaremos a respeito da potencial consciência da ilicitude. Apenas para situar os senhores, nós estamos falando a respeito da teoria do crime, onde eu disse a vocês que a teoria adepta no nosso ordenamento jurídico é a teoria tripartida do direito, que subdivide o crime em três elementos. Quais são eles? Fato típico, antijurídico e a culpabilidade. Nós já estudamos aqui o fato típico e todos os seus elementos, bem como a ilicitude ou antijuridicidade e todos os seus elementos. No vídeo anterior, nós demos início ao último elemento da teoria do crime, a culpabilidade, onde nós falamos sobre a imputabilidade, que é o primeiro elemento da culpabilidade. Hoje, dando continuidade à nossa sequência de vídeos, falaremos a respeito da potencial consciência da ilicitude. Potencial consciência da ilicitude, senhores, que está relacionada com a capacidade do entendimento do agente quanto à ilicitude da conduta. Ou seja, senhores, trata aqui do discernimento do agente no momento em que ele pratica a conduta e que aquela conduta que ele pratica é ilícita. Lembrando aos senhores que o Código Penal traz para a gente aí no seu artigo 21, bem como a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro no seu artigo 3º, traz para a gente que o desconhecimento da lei é inexcusável, ou seja, imperdoável. Todo e qualquer cidadão, ou melhor, nenhum cidadão pode alegar desconhecimento da lei, da norma. Certo, senhores? Percebam que aqui, na potencial consciência da ilicitude, o desconhecimento do agente ele não está relacionado à lei. Até porque, presumidamente, todos os cidadãos brasileiros, conhecem a lei, conhecem o texto da lei. Percebam que o entendimento ou a falta de entendimento do agente, nesse caso, está relacionado quanto ao caráter ilícito da sua conduta. Ou seja, o agente ele pratica aquela conduta acreditando verdadeiramente, apesar de conhecer todas as leis do ordenamento jurídico, ele acredita verdadeiramente que a sua conduta não é ilícita. Sua conduta não é um crime. Certo, senhores? Então, a causa excludente aí da potencial consciência da ilicitude é conhecida como erro de proibição. Mais uma vez, esse erro de proibição não está relacionado ao desconhecimento da norma, está relacionado ao erro quanto à proibição da sua conduta. Ou seja, o agente acredita verdadeiramente que aquela conduta que ele praticou não é ilícita. Vamos para a lousa então, senhores? Falei aqui brevemente sobre o conceito da potencial consciência da ilicitude, está relacionado à capacidade de entendimento do agente quanto ao caráter ilícito da conduta. Então, a potencial consciência da ilicitude está relacionada com a capacidade de entendimento por parte do agente quanto ao caráter ilícito da conduta. Resumidamente, um breve conceito para vocês, então, está relacionada com a capacidade de entendimento por parte do agente quanto ao caráter ilícito da conduta. Certo, senhores? E eu disse a vocês que a causa excludente é chamada de erro de proibição. Vamos puxar ele aqui então. Erro de
proibição. Erro de proibição. É causa excludente. Certo, senhores? E esse erro de proibição, ele pode ser justificável ou injustificável. O erro de proibição injustificável, também conhecido como desculpável ou como inevitável, é aquele erro onde o agente ele não poderia prever de maneira alguma que a sua conduta era ilícita. Então, erro de proibição justificável, também conhecido como inevitável, é aquele onde o agente não poderia prever que a sua conduta era ilícita. Então, aqui o agente não poderia prever a ilicitude da sua conduta. Certo, senhores? Então, esse é o erro de proibição justificável, onde a gente não poderia prever a ilicitude da sua conduta. Professor, me dá um exemplo. Vamos lá, senhores. Vamos pegar aquele camponês lá do interior, lá do fundão, que mora na roça, produz ali tem o seu pequeno engenho, seu burrinho ali para ficar rodando, tem uma pequena produção de açúcar, onde ele produz e vende ali para os populares da fazenda, alguns populares dos municípios vizinhos, e essa produção de açúcar dá tão certo, o açúcar é tão bom, que seu negócio se expande. Sua produção, por via de regra, também se expande. E ele começa a vender em grande escala, sem saber que a produção e a comercialização do açúcar, quando ela ultrapassa os limites permitidos pelo plano safra anual, é crime. Pasmem, senhores, é crime. A produção caseira de açúcar, quando ela ultrapassa os limites previstos ali no plano safra, ela é considerada crime. Certo, senhores? Então, aquele camponezinho ali do fundão que mora na roça, que produz a sua açúcar e começa a vender em grande escala, ultrapassando os limites previstos ali pelo plano safra. É crime, senhores. Mas percebam que aqui, seja por falta de grau de instrução, seja por motivos culturais, nesse momento o agente ele não poderia prever ele estudo da sua conduta. Não tem como aquele senhorzinho de pouco estudo, de pouco conhecimento. Percebam, senhores, que aqui eu não falo de conhecimento de vida, eu falo mesmo de conhecimento quanto à norma, à licitude da norma, quanto aos elementos, as elementares do crime, do ilícito, que é a produção de açúcar acima do permitido pelo plano safra anual. Compreende, senhores? Que aqui eu não estou falando que aquele senhorzinho é um leso, um burro que não sabe de nada da vida. Pelo contrário, tem vasta carga, vasto conhecimento aí de vida. Mas percebam, senhores, que o agente ele não poderia prever a ilicitude da sua conduta se ele não conhecesse. Se ele não abrisse ali o plano safra, visse a quantidade permitida de produção anual, entre outros. Certo, senhores? Então, esse é o erro de proibição justificável, também conhecido como inevitável, porque o agente não poderia prever a ilicitude da sua conduta. E o erro de proibição justificável
ele exclui a potencial consciência da ilicitude. Certo, senhores? Então, se ele exclui a potencial consciência da ilicitude, por consequência, exclui-se a culpabilidade. Excluindo-se a culpabilidade, não há que se falar em crime, certo? Pois nós estamos cansados de saber que o crime é como um castelinho de cartas. Se você retira uma carta daquele castelinho, ele desmorona, vem ao solo, não existe mais. Certo? Vou deixar bem registrado aqui para vocês. Vamos falar agora sobre o erro de proibição injustificável. Nós temos aqui o erro de proibição justificável e temos também o erro de proibição injustificável. Injustificável. Professor, você me disse aqui que no erro justificável o agente ele não poderia prever a ilicitude da sua conduta. Eu estou ligado, eu sou esperto, eu sou par. Se aqui o agente não poderia prever a ilicitude, no erro injustificável, ele poderia? Parabéns, pequeno gafanhoto. Está completamente certo. No erro de proibição injustificável, senhores, o agente ele poderia, de certa maneira, prever a ilicitude da conduta. Ou seja, se ele tivesse uma atenção a mais, um pico de consciência a mais, um querer saber a mais, ele poderia, de certa maneira, prever a ilicitude da conduta. Então, ele poderia, de certa maneira, prever a ilicitude da conduta. Certo, senhores? Fato é que o erro de proibição justificável e o erro de proibição injustificável, ele encontra-se, senhores, numa linha tênue. É muito difícil você saber, você julgar o que é um erro justificável ou injustificável. Nota-se que nesse momento aqui o juiz ele deverá, não só o juiz como o promotor, a defesa, deverá levar em consideração alguns aspectos pessoais do indivíduo que pratica aquela conduta, como o grau de instrução, o círculo social e cultural que esse indivíduo se encontra, entre outros. Certo, senhores? Então, disse a vocês que o erro de proibição é justificável ou injustificável. E o erro injustificável também é conhecido como evitável. Vou deixar aqui para vocês. Evitável. Percebam, senhores, que o erro de proibição injustificável, ele não afasta a potencial consciência da ilicitude, que por sua vez não afasta a culpabilidade, havendo assim o cometimento de um crime. Porém, nesse caso em específico, a pena do agente ela poderá ser atenuada entre 1/6 a 1/3. Certo, senhores? Então, não exclui a culpabilidade. Não exclui a culpabilidade. Pode haver uma diminuição de 1/3 a... Vamos melhorar isso aqui.
um sexto. Ou ao contrário, um sexto ou um terço, tanto faz. Vamos dar continuidade aqui então, pessoal. O erro de proibição, ele também pode ser direto ou indireto. O erro de proibição direto é aquele em que o agente ele acredita verdadeiramente que ele não está praticando um crime. Percebam, mais uma vez, apesar de, teoricamente, ele conhecer o texto da lei, ele conhecer a norma incriminadora, as elementares daquela norma, ele acredita verdadeiramente não estar praticando nenhum crime. Certo, senhores? Então, erro de proibição direto, no erro de proibição direto, o agente acredita não estar praticando crime. Então, no erro de proibição direta, o agente acredita não estar praticando crime. É o exemplo daquele estrangeiro, senhores, que vem lá da Holanda, do Paraguai, onde ele nasceu e cresceu com a liberação da maconha, todo mundo fuma um baseado, é liberado. Chega aqui no Brasil, ele vai lá na lojinha, na biqueira, compra ali, seu baseadinho ali, seus paranga, e sai aqui, ó, na rua, à vontade, à mercê, fumando seu baseado, sem saber que a lei de drogas no Brasil proíbe a posse, o porte, o uso e todos os demais verbos previstos lá no artigo 33 da lei de drogas. Certo, senhores? Então, chega aqui, aquele holandês, paraguaio, fumando baseadão, ele acredita que não está cometendo crime nenhum. É o caso do erro de proibição direto. Nós temos também, senhores, o erro de proibição, como eu disse a vocês, indireto. É que ficou uma merda. Indireto. Indireto. E no erro de proibição indireto, o agente acredita estar praticando a ação, ele acredita que no momento da prática da sua conduta, ele está amparado por uma causa excludente, seja do fato típico, da licitude ou da culpabilidade. Então, esses canetões, vou te contar. O agente acredita estar amparado por uma excludente. Senhores, esses canetões toda vez me dá trabalho. Quando eu começo a escrever e começa a falhar. Mas ó, percebam que nenhum dos dois está ruim. Os dois têm tinta. Por que acontece? Não sei. Se você sabe, deixa nos comentários aí. Me dê uma luz aí. Como eu posso resolver esse problema? Já comprei outro e sempre acontece a mesma coisa. No momento que eu vou escrevendo aí, ó, percebo que ele vai ficando fraco, ficando fraco. Chega uma hora que ele não pega mais. Quando eu troco, pego o outro. Ele volta. Funciona. Se você sabe, deixa nos comentários aí o que acontece.
melhorar isso aqui, né? Melhorou o canetão. Certo, senhores? Então, o que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso. Falamos aqui a respeito de um dos elementos da culpabilidade, que é a potencial consciência da ilicitude. Eu disse aos senhores que ela está relacionada com a capacidade de entendimento por parte do agente quanto ao caráter ilícito da conduta. Também disse a vocês que a causa excludente da potencial consciência da ilicitude é conhecida como um erro de proibição, que pode ser justificável ou inevitável, que é aquele onde o agente ele não poderia prever a ilicitude da sua conduta, e injustificável, onde, com um esforço a mais, ele poderia, de certa maneira, prever a ilicitude da conduta. Lembrando que o erro injustificável não exclui a culpabilidade, atenuando somente a pena, de um sexto a um terço. O erro justificável exclui a potencial consciência da ilicitude, que por sua vez exclui a culpabilidade e, por consequência, o crime. Também disse a vocês que o erro de proibição pode ser direto, onde o agente acredita não estar praticando o crime, ou indireto, onde o agente pratica a conduta, conhecendo as elementares do crime, porém acredita estar amparado por uma excludente. Aqui é o caso do corno. Chega em casa lá, pega sua mulher com outro na cama e mata o cara e mata a mulher com o intuito de lavar a sua honra ali, preservar a sua honra. Chega lá, ele alega estar tomado de violenta emoção, de querer lavar a sua honra, que isso é inadmissível. Lembrando, senhores, se você assistiu ao vídeo anterior, onde nós falamos a respeito da imputabilidade, eu disse a vocês que a violenta emoção ou a paixão não excluem o crime. Pode ser que seja uma atenuante, mas ela não excluirá o crime. Certo, senhores? Então, aqui no erro de proibição indireta, lembra lá do corno, chegou em casa, pegou sua mulher com outro e matou ela, justificando-se estar amparado por uma excludente que não existe. Certo, senhores? Então, vou ficando por aqui. Esse é o penúltimo vídeo da sequência da série de vídeos a respeito da teoria do crime. No próximo vídeo, falaremos a respeito da exigibilidade de conduta diversa, encerrando assim todos os elementos da culpabilidade, esgotando a teoria do crime. Então, fique aí, acompanhe o próximo vídeo, onde nós encerraremos nossa sequência de vídeos. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.